Boa noite. Dando prosseguimento à nossa leitura da Catena Áurea do Evangelho de São Marcos, hoje a Alexio 7, versículo 16 a 20. Uma sugestão para que melhore a sua leitura: deixe o seu celular na horizontal para que você possa ver o texto em formato maior e acompanhar também o áudio. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixadas as redes, o seguiram. Tendo passado um pouco adiante dali, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também numa barca consertando as redes. Chamou-os logo. Eles, tendo deixado na barca seu pai Zebedeu com os jornaleiros, seguiram-no. Glossa. Tendo mencionado a pregação de Cristo às multidões, trata o evangelista da vocação dos discípulos, a quem fez Cristo ministros de sua pregação. Por isso se segue. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Teofilacto Diócrida. Como relata o evangelista João, Pedro e André eram discípulos do precursor. Vendo, no entanto, que João havia dado testemunho de Jesus, uniram-se a ele. Depois disso, sofrendo por ter João sido preso, retornaram à sua profissão. Por isso se segue. Lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Vê que nutriam-se com o próprio trabalho e não pela injustiça. De tal natureza eram, pois, aqueles dignos de tornarem-se os primeiros discípulos de Cristo. Por isso acrescentou-se: Segui-me. Agora os chama pela segunda vez. Este é o segundo chamamento em relação àquele que se lê no Evangelho de João. Para qual finalidade os chamava? Mostrou quando acrescentou: E eu vos farei pescadores de homens. Remígio de Alcherre. Pois pela rede da santa pregação arrastavam peixes, isto é, homens, das profundezas do mar, isto é, da infidelidade para a luz da fé. Pois de admirar essa pescaria. Os peixes, com efeito, morrem logo quando são capturados, já os homens, quando são capturados pelo verbo da pregação, são antes vivificados. São Beda. São enviados pescadores e iletrados a pregar, para que a fé dos que creem fosse atribuída ao poder de Deus, não à eloquência e à ciência. Segue-se imediatamente. Deixadas as redes, o seguiram. Teofilacto de Ócrida. Não convém demorar, mas imediatamente seguir o Senhor. Depois destes, ele pesca Tiago e João, porque sendo também eles pobres, alimentavam seu pai idoso. Daí se segue. Tendo passado um pouco adiante dali, viu Tiago, filho de Zebedeu, abandonar o seu pai, pois ele os impediria de seguir Cristo. Assim também tu, quando fores impedido por teus pais, abandona-os e junta-te a Deus. Dá-se a conhecer que Zebedeu não acreditou, mas a mãe dos apóstolos acreditou, ela que, tendo morrido Zebedeu, seguiu Cristo. São Beda. Pode-se, no entanto, perguntar de que maneira chamou das barcas 2 pescadores de cada vez. Primeiro Pedro e André, depois, tendo avançado um pouco, os 2 outros filhos de Zebedeu, uma vez que Lucas disse que Tiago e João
foram chamados para ajudar Pedro e André, e que Cristo disse somente a Pedro: Não tenhas medo, dessa hora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. E ao mesmo tempo, no entanto, trazidas as barcas para a terra, seguiram-no. Disto, deve-se compreender que ocorreu em primeiro lugar o que Lucas deu a saber, e que pouco depois voltaram eles por costume a pescar. De modo que ocorreu em seguida o que Marcos aqui narra. Então, pois, seguiram o Senhor, não tendo trazido as barcas para a terra como se tivessem o cuidado de retornar, mas para seguir o que chamava e ordenava. Pseudo-Jerônimo. Em sentido místico, por essa quadriga de pescadores, somos transportados aos céus, como Elias. Por estes 4 ângulos é construída a primeira igreja. Por estas 4 letras hebraicas, o Tetragrammaton, o nome do Senhor é por nós reconhecido. Nós, a quem, com semelhante exemplo, se ordena que ouçamos a voz do Senhor que chama, e que esqueçamos o povo dos vícios, a casa da intimidade paterna, que para Deus é estupidez, e a rede de aranhas na qual o ar é morto, que está suspenso no nada, nos retinha como mosquitos há pouco caídos, que façamos isso repelindo a barca das antigas relações. Com efeito, Adão, o nosso pai segundo a carne, cobre-se de peles mortas. E agora, tendo abandonado o velho homem com seus atos e seguindo o novo homem, somos cobertos com a pele de Salomão, das quais a noiva se gloria, tendo se tornado formosa. Em latim, Simão significa obediente, André, viril, Tiago, aquele que suplanta, João, graça. Por estes 4 nomes somos unidos ao exército do Senhor, pela obediência para que ouçamos, pela virilidade para que lutemos, pelo ato de suplantar para que perseveremos, pela graça para que sejamos defendidos. Estas são chamadas 4 virtudes cardeais. Com efeito, pela prudência obedecemos, pela justiça agimos de modo viril, pela temperança esmagamos a serpente, pela fortaleza merecemos a graça de Deus. Teofilacto Diócrida. Saiba igualmente que aqui é antes chamada a ação, depois a contemplação. Pedro é o símbolo da vida ativa, pois era mais fervoroso que os outros. João, por seu turno, significa a contemplação, pois fala mais sobre as coisas divinas.